E eu estou impressionado com a forma com que o Flamengo consegue jogar mal, cara. Mesmo com os desfalques, né? Não jogou De La Cruz, o Pedro tá machucado, não jogou Luiz Araújo, o Arrascaeta machucou com 3 minutos em campo, mas eu esperava ver um time minimamente bem treinado em campo. Não precisava dar show, podia perder para o Botafogo. O Botafogo é um time muito forte e bem treinado. O que não pode é ser uma bagunça em campo como foi o Flamengo, cara. Parece que não tem treinador. Parece aquele time de pelada que você tira ali os 11 ali na hora e vamos pro jogo. Time bagunçado. Tomou 4-1 do Botafogo. E digo uma coisa, não tomou mais porque o Rossi, que fez uma péssima partida, defendeu o pênalti e fez umas 3 ou 4 grandes defesas. Mas o Rossi foi muito mal. Não se enganem. O Rossi saiu mal do gol em várias oportunidades, que o Botafogo acabou perdendo o gol. Teve gol do Botafogo que foi muito bem anulado, que seria uma baita falha do Rossi. Né? Então, assim, pô, ele foi muito mal. E ainda assim salvou o Flamengo. O Flamengo podia ter tomado uma goleada histórica hoje, cara. Histórica. 4-1 foi pouco. O Botafogo podia ter metido um 7 no Flamengo tranquilamente. Deitou e rolou. Começo do jogo, o Botafogo foi muito superior ao Flamengo. Aí quando o Flamengo fez um gol, um golaço com o Bruno Henrique, empatou o jogo, equilibrou as ações. Aí o jogo ficou pau a pau. Só que aí, depois que o Rossi defendeu um pênalti roubado, que eu não sei até agora como que vira um pênalti ali, né? Depois daquilo ali a gente pensa, pronto, agora o Flamengo vai melhorar. Porque dá uma motivação a mais se pegar um pênalti, né? Normalmente acontece isso. E o que aconteceu? A partir dali, o Botafogo humilhou o Flamengo de tal forma que, olha, eu como torcedor do Flamengo, nessa era vencedora e rica do Flamengo, eu nunca vi um time humilhar, trucidar o Flamengo como fez aí o Botafogo no jogo de hoje. Esse placar de 4-1 não é só o placar, cara, não é só o número. Esse placar aí nem diz o que foi o jogo, como eu falei. Podia ter sido 7-8, se não fosse o Rossi que jogou mal. Né? Impressionante. É impressionante como o Wesley é uma avenida, como o Flamengo pode jogar com 38 volantes, mas mesmo assim fica um buraco no meio de campo. Qualquer time, não é só o Botafogo, qualquer time consegue atacar o Flamengo pelo meio, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, cruzando bola, com toque no chão. Cara, todo jogo o Flamengo toma gol de cabeça e todo jogo, qualquer time, não importa a qualidade, ele deita e rola em cima da defesa do Flamengo, que não tem zagueiros ruins, mas tem zagueiros mal treinados, cara. Zagueiros expostos também aí por volantes que não protegem porra nenhuma. Você vê ali o Alan, pelo amor de Deus, o que o Tite quer insistir com o Alan, cara? Não dá. Não dá. O Alan não protege, o Alan não arma, o Alan não sai jogando, o Alan não faz nada de bom no jogo. E eu já fui um defensor do Alan aqui, porque jogou bem em um certo período aí. Mas não dá, já tem algum tempo que não dá mais para insistir. Nesse meio de campo do Flamengo hoje, o Léo Ortiz jogou sozinho, inclusive foi dando um passe espetacular para o Bruno Henrique fazer o gol. Jogou sozinho, tanto defensivamente quanto ofensivamente, ninguém jogou, cara. Ninguém jogou. O Carlinhos é muito ruim. Eu torço muito pro Carlinhos, é um cara humilde, é um cara que, porra, eu quero ver vencer na vida, mas, na boa, a verdade é que na primeira oportunidade que tiver, o Flamengo vai desfazer do Carlinhos, o cara não consegue jogar futebol. Quando o jogo estava 1-1, ele perdeu um gol na cara do gol feito. Estava um pouco sem ângulo, na verdade, mas o cara jogou a bola na lua. O Vitor Hugo estava debaixo da trave, era só rolar pro Vitor Hugo. E era gol do Flamengo. No finalzinho do jogo aí, eu nem sei quem foi que fez o quarto gol do Botafogo. Na hora que o Flamengo tomou o gol, eu levantei e saí. Não aguentei ver aquilo mais. O cara estava muito mais sem ângulo do que o Carlinhos e fez um baita de um golaço. O Carlinhos ali, ele tinha a opção de dar pro Vitor Hugo ou de pelo menos acertar o gol, pô. E o cara jogou a bola na lua. Várias e várias oportunidades, ele tenta fazer o pivô e dá de canela, dá a bola errada. Muito mal tecnicamente o Carlinhos. Muito mal. A ausência do Pedro é um negócio assim, cara, parece que abre um buraco na nossa alma, cara. Não tem substituto. Não existe centroavante da América do Sul melhor que o Pedro. Mas o Flamengo poderia ter um jogador minimamente qualificado para substituir ali a ausência de 2, 3 jogos do Pedro, cara. Porque também não dá para o Pedro jogar todos os jogos. Não dá. Vai se desgastar fisicamente, não é à toa que está machucado. Então o Flamengo tem que urgente contratar um jogador minimamente decente. Não precisa ser um craque, não.
Um jogador que, porra, quando o Pedro não estiver jogando, o cara sabe dominar a bola, o cara sabe tocar a bola de 2 metros aqui, ó, pra ajeitar pro companheiro. Um jogador que se posiciona bem. O Carlinhos está muito mal. Como eu disse, eu quero que o Carlinhos vença na vida. Eu quero que ele vá no outro jogo, mete 3 gols e salva o Flamengo aí contra o Bolívar. Eu quero que o Carlinhos vença. É um cara que, porra, merece. Tem uma história bacana. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Infelizmente não dá mais. Oportunidades estão sendo dadas, mas, porra, o cara não aproveita. O Wesley é muito mal também na defesa. Eu não sei como o Flamengo conseguiu vender o Wesley por mais de 100 milhões de reais. É um menino que começou até muito bem no Flamengo, depois ficou muito instável e nunca mais voltou a jogar um grande futebol. Então assim, pô, Davi Luiz perdido, o time é muito mal treinado, cara. O trabalho do Tite, como disse o Vitor Sérgio, e foi criticado por muita gente, é ruim. É ruim, cara. Aí eu vejo muita gente comparando, mas o do ano passado era pior. Sim, era pior, mas por isso a gente tem que aceitar isso daí. Mas porque tem 70% de aproveitamento, não sei o que, cara. São números mentirosos. E o Flamengo está lá em cima na tabela brasileira, tem um jogo a menos. Está quase classificado para as quartas da Libertadores, está classificado para as quartas da Copa do Brasil. Falando assim, porra, parece que eu sou maluco de falar que o trabalho é ruim. Mas é ruim, porque todo jogo o Flamengo sofre com as mesmas jogadas de sempre, cara. Principalmente balão jogado na área. O Palmeiras no jogo de volta da Copa do Brasil, que dizem que o Palmeiras jogou bem, jogou nada, jogou porra nenhuma. O Palmeiras ficou de balão na área o tempo todo. O tempo todo, não jogou nada. Mas porque o Flamengo aceita esse tipo de jogada muito fácil. Pô, tá duro, cara. Tá duro. O trabalho do Tite, a gente não vê nada, não vê um padrão. Na seleção brasileira eu critiquei muito o Tite, mas tinha padrão de jogo, cara. A seleção brasileira, quando pegava o jogo que ela era favorita, era taca. A seleção brasileira perdia pra seleção ruim. A seleção ruim era taca. E esse Flamengo aí, pô, o Flamengo se conflita com Cuiabá, cara, com Criciúma, com Vitória. Arrumando, vence o jogo no finalzinho da partida. O Flamengo, porra, a seleção brasileira se complicava com ninguém que era abaixo dela, ninguém, cara. O Corinthians, o Tite foi um baita de um trabalho, mas no Flamengo, eu não sei também se é o jogador, cara, até porque todo técnico que entra não está conseguindo fazer um trabalho que presta depois de Jesus. Você teve o Renato Gaúcho, que não teve títulos, mas o futebol do Flamengo, para mim, foi mais agradável depois de Jesus. Você teve o Dorival, que por um curto período ali, jogou um bom futebol, e coincidiu que esse período fosse no decisivo da temporada e o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Mas não tem trabalho consistente, cara. Você vê Vitor Pereira, Dominique Torrent, Sampaoli. O time não consegue parecer minimamente organizado em campo. Tá difícil, tá complicado. Desse jeito aí, sem o Pedro e pelo visto sem o Arrascaeta, no jogo na altitude contra o Bolívar, cara, eu não sei não se o Flamengo ainda não vai conseguir a proeza de ser eliminado com 2-0 no placar.